E o glúten, eu preciso cortar o glúten para emagrecer? O glúten engorda, emagrece se eu tirar? Vamos então aos fatos. O glúten é uma proteína, né? Os alimentos que contêm glúten são todos aqueles que podem ser feitos com trigo, cevada, malte ou centeio, que são as bolachas, bolos, biscoitos, quitandas, pães, torradas, cerveja, macarrão, massa de pizza. Então, a maior parte dos alimentos que a gente tem, né, que a gente consome, contém glúten. Mas, reforço mais uma vez, você não precisa cortar o glúten. Você só vai cortar o glúten se você tiver intolerância ao glúten ou ser alérgico ao glúten, né? E ter a doença celíaca, né? Quem tem essa alergia ao glúten é porque tem a doença celíaca, tá? É uma doença que é detectada, né, por IgG, né? O IgG de intolerância aí, de alergia ao glúten, tá bom? Isso aí é por exame bioquímico que a gente detecta. Mas tem uma, a questão é o seguinte: se você sente desconforto, mais uma vez, se você sente desconforto ao comer pão, se você sente inchaço ao comer esses alimentos, se você não se sente bem, dá muitos gases, dá um mal-estar assim na barriga, sinal que você pode ter uma certa intolerância. Então, mais uma vez eu reforço, é bom reduzir a frequência e evitar esses alimentos no dia a dia, deixar para ser mais eventual, né, esporádico. Muitos acreditam que o glúten é um carboidrato e é vilão, né? Mas a verdade é que ele é uma proteína vegetal, como eu disse, né? A questão é como ele está presente em todos esses alimentos que eu disse, né? São geralmente alimentos que a gente gosta muito, alimentos prazerosos e não tanto nutritivos. Logo a maioria da pessoa pensa, é só cortar isso tudo que emagrece. Na verdade, se você cortar todos esses alimentos aqui, bolacha, biscoito, pão, é lógico que você vai emagrecer. Mas a pergunta é: você precisa excluir todos eles para emagrecer? Não. Você não precisa excluir nenhum. Você precisa é saber lidar com todos eles, né? Ter uma relação saudável com todos eles, comer de forma equilibrada, saudável, esporádica, eventual, né? Para que isso não seja um sabotador na sua alimentação. E aqui nesse curso você aprendeu direitinho que você pode se nutrir sem dieta sim, desde que você escute suas fomes, suas vontades, coma com intuição, com consciência, equilíbrio, saiba quando incluir esse alimento, saiba quando não incluir o alimento, né? Saiba comer, né, por fome fisiológica e não emocional. Então, você não precisa cortar o glúten nem cortar todos esses alimentos, né? Não é sustentável viver sem esses alimentos na nossa rotina alimentar. Eu mesma adoro uma pizza, adoro um biscoitinho, adoro um bolo, uma cervejinha. Só que você tem opções melhores, né? Mais leves, que te tragam menos mal-estar, caso isso te cause um certo desconforto. E você tem a opção de reduzir a frequência. Então, vou consumir eventualmente uma pizza. Cerveja, eventualmente, até por causa do álcool. Macarrão não vai ser todos os dias. Então, você vai reduzir a frequência desses alimentos, dar uma reduzida na quantidade ingerida e na frequência, e com isso você vai poder conviver com todos os alimentos dentro da sua alimentação saudável e ser feliz sem ter que cortar o glúten, tá bom? Então, todos esses alimentos devem fazer parte, mas de forma consciente, equilibrada, eventual, para se tornar um consumo saudável. Então, não, o glúten não é um vilão. O vilão está nos excessos, nos exageros do consumo desses alimentos. Excesso de carboidratos engorda, sim, excesso de proteínas também engorda e excessos de gordura também. Então, não é sobre o glúten, não é sobre a lactose que eu mencionei anteriormente, não é sobre o que você come, é a quantidade, a frequência que aparece na sua alimentação e como você lida com esses alimentos aí, talvez comendo de forma muito disfuncional. Combinado? Então, nada de pânico aí com glúten, apenas coma com moderação, equilíbrio, né? E com baixa frequência, que tudo fica bem. Mas se você for alérgico, sim, você precisa cortar. E existem no mercado hoje várias opções, né, de alimentos, de todos esses alimentos sem glúten. Então, graças a Deus, você vai viver muito bem também, caso você tenha doença celíaca, e vai viver bem comendo de tudo sem precisar se preocupar. Combinado?